Saúdo a todos os irmãos que, juntamente com a minha pessoa, irão se debruçar sobre as palavras do apóstolo Paulo, palavras que denotam o seu papel importante na expansão do Evangelho. Vamos agora para a leitura da palavra de Deus. E diz a palavra de Deus: quanto aos mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Por que essas palavras de Paulo têm tanta força? Simplesmente pelo seguinte fato. Elas exprimem alegria. O que é alegria? A alegria é um sentimento de contentamento, de prazer de viver, de júbilo, satisfação, exultação. Em outras palavras, pelo senso comum, você está alegre quando você está de bem com a vida, você sente prazer em viver, você tem uma força, uma energia que extravasa e todos em volta sentem de você aquela força vital, o fato que você realmente está muito feliz pelo momento, por uma conquista, por um sentimento. Contudo, no caso de irmão Paulo, que ele exorta os irmãos a quê? Alegrai-vos. O irmão Paulo estava numa condição bastante interessante. Segundo a tradição cristã, Paulo escreveu a carta aos Filipenses quando estava encarcerado em Roma, provavelmente em torno do ano 61 depois de Cristo. Em outras palavras, Paulo exorta os cristãos a se alegrar. Ele mesmo na carta fala diversas vezes a palavra alegria. Contudo, ele estava em um momento muito difícil na vida dele. Preso, encarcerado. Chegamos à seguinte conclusão. O estado de espírito de Paulo em nada combinava com a situação vivida por ele. Aí nos perguntamos, Paulo estava louco? Paulo tinha perdido o senso de realidade? Ou havia algo mais? Poderíamos dizer que o segredo de Paulo estava encerrado no coração dele e que estava fazendo com que ele extravasasse aquele sentimento de alegria. Assim, nós concluímos o quê? Não é contradição, e sim a completa consciência e certeza do seu objetivo de vida. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, consumista, materialista, em que as pessoas acabam ligando, dando significado à alegria ao fato de você ter algo, ter conquistado algo, você gozar de uma condição de privilégio ou de status superior em relação aos demais. Esse é o sentido que mais exibe em nossa sociedade moderna. Contudo, muitas vezes nós notamos, e às vezes essas pessoas que conquistaram, elas desabafam, passando para nós o sentimento de que elas não estão totalmente felizes. Há algo que lhes falta, há uma insatisfação. Ou então, quando elas conquistaram algo que tanto desejavam, descobriram que a felicidade não estava ali, em um alto salário, grande quantidade de bens, um casamento, uma viagem. A felicidade não estava ali. Ao contrário de Paulo, que, apesar de encarcerado, abandonado por muitas igrejas, ele transbordava e exortava a alegria para todos, porque Paulo em seu coração tinha consciência e certeza do seu objetivo de vida, o seu alvo. Com isso, nós podemos pensar mais o seguinte: o que é o alvo?
Em nossa sociedade atual, nós somos sobrecarregados por muitas cobranças, como: qual o seu objetivo de vida? Qual sua meta profissional? Qual a sua motivação? Escolher o objetivo adequado? Seus esforços são compatíveis? Em outras palavras, cada vez mais nós somos cobrados. Já em criança, os pais já acalentam que elas venham a adotar determinados objetivos de vida, como antigamente era ser um médico, um advogado, um juiz. Os pais querem que as crianças possam ter aquilo que eles não tiveram em termos de bens e satisfação profissional. Em nossos trabalhos, e até nas entrevistas de emprego, eles perguntam: qual a sua meta profissional? Alguns perguntam no trabalho: qual a sua motivação para estar trabalhando? Outros, quando nos veem um pouco sonhadores, dizem: você tem certeza desse seu objetivo? E outros, para nos criticarem, dizem: realmente, você está se esforçando mesmo para atingir esse seu alvo? É assim nossa sociedade, nos pressionando para quê? Para o sucesso, nos pressionando para alcançar alvos que às vezes nem nós estabelecemos. Ela estabelece para nós. E por esses alvos que ela estabelece para nós, pelo esforço que empregamos nesses alvos, nós somos julgados pela sociedade, somos taxados, estereotipados, ou como fracassados, ou como acomodados, ou como pessoas sem nenhum sonho realmente relevante. Contudo, Paulo estava extremamente alegre. Ele, pela sociedade da época, até pela nossa sociedade atual, poderia ser considerado um fracassado, um louco, porque na miséria e no abandono, no sofrimento, ele cultivava alegria, satisfação, um sentimento de realização perante aquele momento extremamente difícil pelo qual passava. Então, ao debruçarmos sobre as palavras de Paulo postas no capítulo 3 da carta aos Filipenses, nós começamos a nos questionar: que alvo era esse? Que Paulo pensava que estava em busca dele, e essa busca o satisfazia. Será que realmente esse alvo dele também poderia ser o nosso alvo? Será que os nossos esforços, a nossa satisfação poderia ser tão grande e tão repleta de alegria feita de Paulo? Pensando nisso, nós vamos retornar à leitura bíblica para entendermos um pouquinho disso. O alvo. Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que nós tiramos daqui nessa situação? Veja que tem a expressão soberana vocação, ela está em destaque. Em outras palavras, o nosso alvo não foi definido por nós. Decorre de uma soberana vocação. O que é soberano? Soberano é quando algo ou alguém não encontra igual. Não encontra, aliás, superior. Pode encontrar um igual, mas nunca superior. Quando nós dizemos que o Brasil é um Estado soberano, nós queremos afirmar que o Brasil não conhece nenhum país ou instituição internacional que seja superior a ele e que lhe imponha regras. O Brasil, ele é livre para escolher o seu caminho. Então, quem é o soberano? Deus. Deus não conhece outro igual. Ele é superior a tudo e a todos. Então, no exercício da sua soberania,
Deus nos vocaciona, Deus nos chama. Então, podemos dizer que o alvo foi eleito por Deus. Quando? Quando Deus nos chama para esse alvo, Ele nos elege para Ele. Então nós devemos buscar esse alvo. Mas que alvo é esse? Paulo fala sobre perfeição. E ele diz que prossegue para conquistar aquilo para o que também lhe fora conquistado por Cristo Jesus. Paulo fala da salvação. O nosso alvo é a salvação. Mas muitos vão dizer, mas irmãos, já estou salvo. Não, irmãos, realmente, com o sacrifício de Cristo Jesus, a salvação passou a estar ao alcance de todos. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos salvos, transformados, convertidos. Contudo, a plena consumação da salvação, quando nós passamos a ser ressurretos, revestidos de um novo corpo, puro, incorruptível e eterno, o processo de salvação se consuma em sua totalidade. A perfeição tão sonhada ela é alcançada. Então, essa perfeição, ou seja, o completo ato perfeito de salvação, é o nosso alvo. É o nosso alvo que nós buscamos. E esse alvo foi eleito por Deus, quando Ele nos chama para que nós venhamos a ser parte do seu corpo. É por causa que Paulo diz que para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo, através de seu sacrifício, nos arrebatou da perdição e assim nos conquistou. Nós somos propriedade peculiar dentre todos os povos, somos propriedade de Deus e por Cristo tornados co-herdeiros com Ele e também adotados como filhos de Deus. Então, esse é o alvo. Paulo, ele olha o seguinte, apesar que tudo que vem ocorrer na minha vida, aquele alvo da perfeição, ele ainda está em minha mente. E todo ato meu contribui para que aquele alvo, a perfeição, que será totalmente consumada pela minha morte física e minha posterior ressurreição, pelo poder de Deus, fundado em quê? No sacrifício de Jesus Cristo. Este é o meu alvo que eu irei alcançar. Não porque eu mereça, mas porque Cristo conquistou esse alvo por mim. Então esse é o alvo, irmãos. É um alvo que transcende o momentâneo. É um alvo que transcende a dificuldade daquele momento. Decepções. Transpassa barreiras, obstáculos, a incredulidade de muitos. Mas aqui, esse alvo está lá, prometido para mim, cuja garantia foi selada pelo Espírito Santo em nós. Então é para isso que nós vivemos, é para isso que nós caminhamos, para esse alvo, que é o prêmio da soberana, ou seja, se eu ouço o chamamento de Deus e prossigo para aquele alvo, aí sim, a minha vida passa a ter um sentido que está além do momentâneo. E isso é muito importante. Mas tem que entender que a questão da soberania de Deus. Lá em Deuteronômio, tem o seguinte texto. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O que quer dizer isso? A vocação não é um ato voluntário nosso. Na verdade, nós fomos provocados por Deus. Nós fomos atingidos pela ação de Deus, soberana. Em outras palavras, Deus não foi coagido por ninguém para agir daquela forma. Ele decidiu
segundo a vontade dele, a agir por essa forma. Isso é muito importante, sabe por quê? Ao unir, a analisar conjuntamente esse trecho de Filipenses com Deuteronômio, nós passamos a entender que essa soberana vocação, ela independe de qualquer característica, qualquer condição ou realização que porventura tínhamos antes de ser alcançados por esses chamados. Na verdade, se pensar, Deus nos escolheu porque Ele nos amou e não porque tínhamos algo que justificasse essa escolha. Isso é muito importante. Se nós pensarmos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28 e 29, afirma que Deus escolheu as coisas fracas e loucas exatamente para constranger, humilhar as fortes e as sábias. Por quê? Porque a razão que move a Deus é o amor. E o amor de Deus não está calcado em justificativas, mas simplesmente pelo fato que Ele amou primeiro a humanidade. Isso é muito importante para que venhamos entender que esse alvo que agora adotamos na nossa vida não foi porque a gente, pelo nosso intelecto, nós decidimos adotá-lo, mas porque Deus, pelo seu amor, nos constrangeu. E assim nós aceitamos a salvação de Jesus Cristo. E esse alvo estabelecido por Deus, conquistado por Jesus, ele passou a ser o nosso alvo. E Deus também nos escolheu não só pelo amor, mas para guardar o juramento que ele fizera a Adão, a Abraão, a Noé e a tantos outros patriarcas, e que em Cristo foi consumado. O quê? Que o juramento é esse? De conceder a salvação, o resgate do ser humano. Então, irmãos, Deus, Ele nos resgatou, primeiro porque nos amou, e segundo porque Ele é fiel às suas promessas. Essa é a soberana vocação. Essa é a vocação para a qual nós somos chamados por Cristo Jesus, para que andássemos nesse caminho, que fôssemos buscar esse alvo. Está lá, a perfeição. Nós nunca vamos alcançá-la em vida, mas com a nossa morte, nós iremos alcançá-la através da ressurreição, através da renovação do nosso corpo, a transformação dele em uma nova natureza que irá nada mais nada menos tornar manifesto o quê? Que nós temos uma relação plena com Deus. Então, irmãos, pensemos, este alvo não foi escolhido por mim. Esse alvo não foi escolhido voluntariamente por mim. Esse alvo foi definido por Deus, outorgado a mim pelo seu amor e pela fidelidade dele às suas promessas. E Cristo Jesus foi o meio através do qual esse alvo passou a ser o quê? Parte de nossas vidas. Isso é muito importante, porque nós entendemos que o quê? Que Paulo, ele estava sereno, feliz, apesar das grandes dificuldades pelas quais ele passava, porque ele sabia que toda a sua conduta agradava a Deus e ele estava caminhando firme em direção àquele alvo. Isso é muito importante, irmãos. Precisamos ter essa firme convicção em nossas vidas, de que a nossa vida é muito mais do que comida, muito mais do que dinheiro, muito mais do que felicidade afetiva, muito mais do que realizações. A nossa vida é nada mais nada menos que realizar a vontade de Deus, que nessa conduta contínua nós iremos nos aproximar cada vez mais desse alvo. É por causa disso que o cristão chora diante de momentos difíceis, mas ele nunca se deixa abater. Ele pode ser perseguido, ele pode ser enganado, pode ser traído, pode ser injustiçado,
mas ele sabe que Deus está junto com ele e irá dar o devido suporte para que ele possa passar por aqueles momentos difíceis, até que Deus considere que a carreira dele esteja terminada e ele vá para junto dele. Se nós pensarmos assim, nós poderemos fugir às armadilhas que o mundo dá, que procura abater a nossa fé, utilizando as dificuldades que são comuns a todos os homens. Nós sofremos como todos os outros homens, inclusive os incrédulos. A diferença é que nós não nos deixamos abater e destruir por essas dificuldades, porque nós temos um Deus ao nosso lado. Mas essa caminhada tem alguns obstáculos. Primeiro obstáculo, a arrogância. A arrogância é um obstáculo perigosíssimo para o cristão. Olha esse trecho de Filipenses, capítulo 3, primeira parte, versículo 12, primeira parte, versículo 15. Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. É interessante. Paulo, ele gosta de usar, dentro da pregação dele, figuras aparentemente contraditórias, mas que, na verdade, ele está querendo ressaltar verdades eternas. Olha o que ele diz. Nós, não que ele tenha recebido ou obtido a perfeição. Na verdade, recebido e obtido fala de dois extremos de heresias que pode acometer o cristão. Brechas, heresias que utilizam brechas em nossa conduta e a brecha aberta pela arrogância, pelo orgulho desmedido. Recebido, obtido. O obtido fala o quê? De religiões legalistas, religiões que enfatizam a forma, enfatizam o atendimento do quê? Do ato, ou seja, observa o ato, não o quê? A motivação. Ora, se você dá o dízimo para a igreja, o legalista diz, eu dei o dízimo, cumpri a vontade de Deus. O legalista se satisfaz com isso. Mas Cristo não se satisfaz com isso. Cristo observa se no coração daquela pessoa que está dando dízimo, há alegria, há realmente aquele sentimento de sentir-se parte da obra, contribuir para a obra, aquele sentimento de devolver para Deus uma parte que é de Deus, que Deus para nós, que é uma manifestação também de confiança, aquele valor não irá faltar. O legalista só olha pela parte. O cristão, a gente não pode olhar a motivação, mas Cristo sabe que há em nosso coração. E aquelas pessoas que vão pelo legalismo, elas tendem a tornar-se arrogantes, porque elas passam a pensar que podem obter a salvação por mérito pessoal. Foi esta, irmão, a armadilha em que os judeus caíram. Depois de passarem tantos séculos caindo no quê? No vício, no pecado da idolatria. Depois da restauração, eles caíram no pecado do legalismo. Esqueceram que os 10 mandamentos não são um instrumento para você alcançar a salvação. Cumpriu, está salvo. Mas, na verdade, os 10 mandamentos eram um instrumento para que eles descobrissem a natureza pecaminosa do homem e que eles precisavam constantemente da misericórdia de Deus em suas vidas. Era através dos 10 mandamentos eles reconhecerem que por eles mesmos não poderiam alcançar a salvação, agradar a vontade de Deus. Infelizmente, muitos irmãos caem no legalismo, pensam que podem negociar com Deus. Isso é um caminho de destruição, porque o alvo, a salvação, passa a ser o quê? Um alvo alcançável, desde que você se esforce um pouco, quando na verdade ele só é alcançável por causa de Jesus Cristo. Recebido. O recebido é outro extremo, que na época de Paulo era representado pelos antinomistas. Os antinomistas eram uma corrente
que acreditava que, ao Deus conceder a nossa salvação, a alma estava salva e o corpo, que ficaria na terra e seria destruído, ele não mais poderia contaminar a alma. Assim, o corpo poderia pecar sem prejudicar a salvação da alma. Com isso, há uma desconexão. Então, pelo antinomismo, você já recebeu a salvação. Você recebeu, você não precisa fazer mais nada. Você está salvo. Assim, você não precisa adotar uma postura que agrade a Deus. É diferente do obtido. O legalista entende que você precisa adotar aquela conduta como fosse uma forma para alcançar o sucesso. O antinomista não. Já alcancei. Eu agora posso agir, o corpo pode agir do jeito que quiser, porque eu já obtive o alvo. São dois extremos, mas que todos caem o quê? Na arrogância do ser humano. Quantos na igreja acham que está salvo não perderá de jeito nenhum a salvação? Quando, na verdade, isso é algo altamente questionável. Porque a salvação, que é prometida por Deus, é para aquele que realmente aceita o sacrifício de Jesus Cristo. E quem aceita o sacrifício de Jesus Cristo passa a ser movido pelo amor. E sabe, e quem tem o amor sabe que deve transmitir essas boas novas para os outros. Como é que ele vai transmitir? Qual a principal forma de transmissão? O testemunho. Como o testemunho dessa pessoa vai ajudar para que outras pessoas alcancem a salvação, se na verdade é pedra de tropeço para esses pequeninos na fé? É uma contradição. Do mesmo jeito, o legalista, ele cai no quê? Em fórmulas. E assim, a igreja não é movida pelo amor, mas é movida por uma fórmula de sucesso. Torna-se uma igreja fria, insípida, artificial, que quando vem um vendaval, ela desaba facilmente, pela falta de fé e amor, enquanto a primeira, Deus do céu, cai pela completa falta de Deus. Com a pessoa que age dessa forma, não tem Deus em seu coração, e há de ser revelado. Vamos ver outro obstáculo que pode surgir. O apego. Olha esse texto de Filipenses capítulo 13, 3, versículo 13 e a primeira parte do capítulo, versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O quê? O alvo. Mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio. Em outras palavras, Paulo deixa claro que muitas das condutas que nós adotamos, muitas de nossas conquistas anteriores, passadas, muita de nossa condição passada, elas nada valem diante do prêmio da salvação. Na verdade, elas tornam-se o quê? Até obstáculos para que realmente o prêmio da salvação, o alvo da soberana vocação, possa ser alcançado. Torna-se pedra de tropeço. São irmãos que, penso por títulos que eles têm obtido, eles têm que ser tratados de uma forma diferente da igreja. O irmão que veio para a igreja e gozava de uma situação financeira muito privilegiada, acha que suas decisões, acha que pode de alguma forma constranger a igreja ou tentar manipular as decisões da liderança ou da assembleia, porque senão ele retira o dízimo dele. Pessoas que vivem, às vezes, relacionamentos afetivos que não agradam a Deus, mas pelo seu apego se mantém neles, mesmo sabendo que eles são um obstáculo terrível para satisfazer a vontade de Deus. Em outras palavras, tudo aquilo que, como seres na carne, que viviam na carne, era importante e valioso, agora que vivemos no Espírito, elas são como um refúgio, são como um lixo para ser jogado fora. Irmãos, precisamos abandonar nossas cargas, precisamos abandonar essas cargas que nos atrapalham, que nos constrangem, que prejudicam a nossa caminhada, para que realmente passemos a valorizar aquilo que realmente agrada a Deus.
O apego é algo terrível que quem de nós já não teve na sua mente, se lembrou agora de um exemplo do irmão, até de nós mesmos, que por um apego, por um objeto, uma situação, uma condição, uma relação, nós passamos a ter uma conduta prejudicial para a igreja, uma conduta que não se verifica crescimento, por um testemunho que é frágil, que pode até virar pedra de tropeço para os pequeninos na fé. O apego, irmãos, é algo terrível que nós precisamos combater em nossas vidas. Paulo, nos primeiros versículos do capítulo 3, ele diz o seguinte, que ele não estava na carne, que na verdade ele podia, se ele fosse confiar na carne, ele podia se vangloriar. Ele começa a descrever a história dele, em que você verifica o quê? Que em termos humanos, judaicos, Paulo era um ápice. Paulo era uma pessoa altamente respeitada, mas depois que ele verificou que, à luz da sabedoria de Deus, aquilo era refúgio para ele, algo do qual ele não tinha o menor medo, não tinha o menor receio em abandonar, para poder abraçar completamente a causa de Deus. Temos outro obstáculo, a inconstância. Diz o texto, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 3,16. Paulo está querendo dizer o seguinte, irmãos, a vida cristã é um processo. Processo é o quê? Processo é um encadeamento de etapas que possuem uma ligação entre si. É o quê? Uma linha que aponta para o futuro. E nela há o quê? Há uma natureza acumulativa. A vida cristã é um processo de crescimento em que se verifica que cada vez mais temos conhecimento acerca da vontade de Deus. Cada vez mais temos conhecimento de nossa natureza e do quanto precisamos de Deus. Então é algo acumulativo. Você sabe um pouquinho mais, retém, aprende um pouquinho mais, retém, pratica. E com isso nós vamos crescendo. Para isso é necessário haver constância. Ora, se eu alcancei determinado patamar, eu não vou o quê? Recuar para o anterior. Eu vou manter aquele e acrescentar um pouco mais. É isso que Paulo está dizendo. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Se nós já aprendemos até determinado nível acerca da vontade de Deus, do seu amor e de nossa missão, vamos agir de acordo com esse conhecimento. Aí nós exercemos nosso testemunho, estudando a palavra de Deus, nós vamos aprender um pouquinho mais. Então, subimos um pouco mais de nível. Vamos andar de acordo com esse nível. É um processo que não é um processo rápido. Cada um de nós tem o seu ritmo de crescimento. Cada um. Mas, apesar de ritmos diferentes, todos eles devem ser identificados com a característica única, a constância. Quem é inconstante, cresce, recua, na verdade ele não cresceu. É que ele teve o quê? Um aparente crescimento. Ele teve a adoção de prática, de conhecimento, uma prática que ele convictamente não adotava. Aí entra o legalista, ele fazia achando que estava agradando a Deus e ia conseguir um favor. Ou por algo um conhecimento que ele adota, mas não entendeu. Tudo isso leva o quê? A inconstância, porque a vida aí fora, irmãos, cobra de nós. Se nós estivermos preparados, nós vamos o quê? Cair. Então, a inconstância é um obstáculo muito difícil para o cristão. Outro obstáculo que podemos citar, falsos líderes. E diz o texto de Paulo, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses 3, versículos 2 e 3. O que é que isso diz para nós? Meus irmãos,
Sempre vão ter um falso líder. Na verdade, Paulo não estava falando de um líder formando a igreja, um pastor, um diácono, mas de pessoas que naturalmente conseguem, através de uma atitude empática, de um bom discurso, conseguem amealhar a atenção de muitas pessoas que se tornam seus seguidores, passam a observar o que ele fala e afirma. Aí o que acontece? Esses falsos líderes desviam facilmente muitos do caminho. Apesar que eu tenho uma seguinte opinião. Os falsos líderes, na verdade, eles falam o que esses pretensos irmãos querem ouvir. Dificilmente um falso líder engana um verdadeiro cristão. Mas aquele que lhe falta sabedoria, aquele que é um legalista, ou, por exemplo, aquele que é um antinominiano, acha que pode praticar sem perder a salvação, aquele que é arrogante, claro que eles vão ser um quê? Vítima fácil desses falsos líderes, porque os falsos líderes estarão falando para eles o que eles querem ouvir. O que é que vocês notam? Os 3 primeiros obstáculos citados são exclusivamente decorrentes de nossas escolhas, ou seja, apego, inconstância e arrogância. Este 4º obstáculo citado, ele tem o que? É um misto. Ele conjuga a ação de um falso líder com a predisposição natural daqueles que não estão firmes no Senhor em seguir essas heresias. Porque essas heresias, na verdade, é que agradam o coração deles. Irmãos, devemos acautelar contra esses obstáculos. Os irmãos podem citar tantos outros, mas Paulo, ele destacou esses 4. E é esses 4, em relação a isso, nós devemos pensar muito, devemos lutar muito. Irmãos, sejamos humildes e não arrogantes. Sejamos perseverantes e não inconstantes. Sejamos desapegados e não presos ao passado. E assim, nós teremos força e convicção para resistir aos falsos líderes. O que vai acontecer? Eles não se sentirão bem dentro da igreja. E irão sair naturalmente da igreja para procurar outro rebanho que possa dar ouvido às heresias que ele fala. Mas, claro, nós não estamos completamente perdidos, abandonados nesse processo. Há recursos que Deus disponibiliza para nós. Primeiro, a sabedoria de Deus. Olha o que Paulo diz. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Paulo está brincando, que Paulo diz que a perfeição ainda ele não teria recebido ou não teria conquistado. Ele diz, nós somos perfeitos, ou seja, nós que pensamos somos perfeitos, nós consideramos que somos salvos, devemos ter o quê? Esse sentimento, irmãos. Qual é o sentimento? Que é o sentimento de quê? De que nós devemos perseguir esse alvo da soberana vocação, o prêmio. E se por acaso você não compreendeu isso, peça a Deus. Deus os esclarecerá. Não é que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que não lance em rosto, mas na verdade generosamente a dá. Deus está junto de nós através do Espírito Santo para nos conceder a sabedoria necessária para que venhamos o quê? Conformar a nossa vida à vontade dele. A sabedoria, a questão é que para pedir a sabedoria devemos ser o quê? Humildes. Devemos reconhecer que batemos contra a parede para poder passar daquele obstáculo, nós precisamos da sabedoria de Deus. Humildade, irmãos. Muita humildade. Qual outro recurso? O testemunho. Irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendem nós.
Filipenses 3,17. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Paulo, na verdade, ele está querendo dizer o seguinte: Cristo disse que os seus discípulos, seus apóstolos, deviam ser imitadores dele. Paulo, entendendo que o exemplo de Cristo é inalcançável, que ele é perfeito, tentou botar o quê? Um referencial mais humilde, para que as pessoas não se desencorajassem. Ele mesmo, sede imitadores meus. Já que o testemunho de Cristo é impossível, copinho meu, eu sou um homem como vocês, e o quê? Aqueles que andam segundo o modelo que tem em nós. Em outras palavras, irmão, quando você exerce uma vida cristã, você oferece um testemunho. Um testemunho que é uma luz para aqueles que ainda estão em trevas, mas também para aqueles que estão dentro da igreja, que ainda estão fracos na fé. Eles precisam desses testemunhos, porque eles estão vendo o quê? Estão vendo a palavra de Deus na prática. Eles estão vendo o quê? Que a palavra de Deus, a vontade de Deus, pode ser praticada, e é praticada por alguém igual a eles, um ser imperfeito. É por causa disso que o papel terrível dos antinomistas, que era um testemunho que desagradava a Deus, já que eles se consideravam já salvos, apesar de pudessem praticar todo tipo de pecado, era terrível, porque acabava o quê? Desestimulando e até desorientando aqueles que eram fracos na fé, e servindo o quê? De um obstáculo para que os incrédulos pudessem procurar Cristo. Assim, o recurso disponível, o testemunho, é importantíssimo entre nós, irmãos. Nós devemos valorizá-lo, irmãos, porque senão realmente fica muito complicado a igreja se suster. Porque Deus, eu posso te dar até uma expressão, você pode levar o cavalo até a beira do rio, mas não pode forçá-lo a beber a água do rio. Deus pode oferecer sabedoria, pode oferecer força, pode oferecer fé, pode oferecer amor, mas se a gente não desejar isso, rejeitamos a sabedoria, rejeitamos a fé, rejeitamos o amor e continuamos do jeito que nós queremos, tornando Deus completamente alienado em relação ao nosso processo de vida. Isso é muito importante. E por fim, eu deixo a seguinte palavra: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21a. O que Paulo está querendo dizer? Isso é um estímulo. Ele está tornando visível, mais compreensível que esse alvo, que é a pátria nos céus, para a qual nós iremos, onde o nosso Salvador, de onde virá, nos aguarda, e para onde nos levará. E o nosso corpo, que é pecaminoso, imperfeito, falho, será transformado para o corpo igual da sua glória, a glória de Deus. Bem, irmãos, sábias as palavras de Paulo. Nesse mundo em que se empreende tantos esforços para que projetos pessoais de natureza materialista sejam alcançados, nós cristãos devemos empreender o quê? O mesmo esforço e dedicação nos projetos que Deus oferece para nós. E assim, evitando aquelas armadilhas, nos amparando no testemunho que cada um de nós oferece, no testemunho de nossos irmãos que estão na Bíblia, e também utilizando a sabedoria oferecida de forma generosa por Deus, nós poderemos continuar nesse caminho que leva para o alvo da soberana vocação de Deus. Que todos perseveremos nesse caminho. Amém.